Olá, como vai? Espero que você esteja bem e sou muito grata pela sua presença aqui hoje. A nossa pergunta de hoje foi feita pela Edna, que diz o seguinte: Edna Maria Nogueira. Confiança tem a ver com o parceiro não cumprir o que diz, inclusive as mínimas coisas? Bem, inicialmente eu gostaria de dizer que esse vídeo é informativo. Bem, voltando na pergunta da Edna, confiança envolve duas pessoas pelo menos. Se o outro não cumpre a sua palavra, se ele fala uma coisa e faz outra, claro que isso quebra com a confiança. Então sim, inclusive mínimas coisas. Porque mínimas coisas podem não ser tão importantes do ponto de vista prático, mas são importantes do ponto de vista simbólico. Então, se uma pessoa fala, por exemplo, pode deixar que eu vou lavar sua roupa, qualquer coisa, tá? E não lava, você fica pensando, oi? Então essa palavra dessa pessoa eu não posso contar. E aí você começa a meio que generalizar. Então é uma pessoa que não parece ter um grande compromisso com o que fala, com o que expressa para o outro. Ou talvez não tenha um compromisso com aquela pessoa, né? Então talvez em algum lugar ela pode ser extremamente cumpridora das suas funções e responsabilidades, mas com alguma pessoa pode ser que não. Então, claro que tudo isso significa alguma coisa. Então, mais importante não é o fato em si, mas o que ele significa dentro da relação. E com certeza, se uma pessoa começa a atuar dessa maneira, o que a gente diz claramente que é um desrespeito, se ela promete, se fala que vai fazer, e não faz, então isso é algo para ser levado sim para uma boa conversa, né? Não sei se adianta muito, dependendo da pessoa, talvez não seja o caminho, mas é realmente importante. Por quê? Porque se uma pessoa fala e não faz, acontece que o casal fica sem base, sem um acordo claro para conviver. Então, se não pode se confiar na palavra do outro, vai confiar em quê? Então, como é que a pessoa vai se guiar dentro da relação? Então, imagina que uma relação não é só o relacionamento, tem a convivência. Digamos que as pessoas vivem juntas, embaixo do mesmo teto. Quanta coisa precisa ser combinado nessa situação? E aí não dá para contar com a pessoa, então o outro diz que vai pagar a conta de luz e não paga. E aí vem e corta a luz. Dá para perceber a gravidade da situação? Então sim, né? Fica muito atrapalhada a vida quando uma pessoa não se mostra responsável pelo que fala. Não se mostra comprometida pelo que coloca, tá? E é engraçado que isso traz para o parceiro um sentimento de traição. É um outro tipo de traição. Não estou falando daquela traição no sentido da infidelidade, mas é uma traição no sentido de puxar o tapete do outro, né? Então, o outro estava contando com alguma coisa que a pessoa falou que ia fazer e não aconteceu, e ele se sente puxado o tapete, porque aquilo era importante, tinha uma importância X para ele e não aconteceu, tá? Agora, pensando nessa questão que eu falei aqui, confiança envolve duas pessoas, a grande questão que pega é, uma pessoa, vamos pensar assim, tá? O parceiro, vamos falar aqui só como exemplo, o homem, ele não cumpriu, como a Edna é uma mulher, então eu vou pegar aqui esse exemplo, tá? O homem não cumpriu com a sua palavra. Agora, a grande questão que pega é como a parceira vai fazer, o que ela vai fazer com isso? Esse é um ponto importante. Então, na medida em que uma pessoa faz isso pela primeira vez, já se precisa acender um sinal de alerta aqui, o que está acontecendo aqui? E a segunda, não dá para deixar, tem que lidar com a situação, não dá para ir deixando. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, esse parceiro do lado de cá, que teve aí sua situação ficou difícil, porque o outro não cumpriu a palavra, ele faz o quê? Ele reclama? Ele fica revoltado, reclama, fica indignado, ou ele se conforma? Tudo isso não é muito bom. Porque se ele só reclama, sabe essa coisa da reclamação? Se queixa assim no ar, o outro, se não tiver comprometido, vai dar a mínima, né? Não vai dar a mínima, né? Então, sabe como, parece que está dando sermão
Não funciona. Isso não é adulto, né? Não é assertivo. Então, é justamente isso que eu gostaria de trazer hoje aqui. A importância de uma comunicação assertiva num momento como esse. Assertivo com SS, né, gente? Não é assertivo com C. Ou seja, o quanto a pessoa vai conseguir ser firme, vai fazer uma colocação, vai trazer aquilo no momento adequado, vai conversar e vai buscar um acordo em relação ao que a pessoa fala. Porque senão, trazer, até mesmo isso que eu estou trazendo, levando aqui para vocês, aqui através do vídeo, trazer argumentos para perceber que não é somente, não é questão, você está enchendo o saco por causa de uma coisa simples, porque eu esqueci de passar no chaveiro para pegar a chave que você tinha mandado fazer. Então, assim, não é isso. E a pessoa, então, assim, é importante levar o argumento de que não é apenas o fato em si, e sim o que ele representa na relação. A questão é, eu posso contar com você ou não posso contar com você? Quando você falar que vai fazer as coisas, eu conto ou não conto? Então, se eu não conto, como é que fica? Então, você pode contar comigo, eu não posso contar com você. A gente vive aqui, né, meio que depende do outro, sim. Isso que a gente chama de interdependência. As pessoas se precisam numa convivência, porque fazem as combinações e se precisam. Né? Não é uma dependência ruim, uma dependência ok, saudável, adulta. E aí, eu não posso contar, como é que fica isso? Então, assim, é essa conversa, porque senão o que acontece, muitos casais começam a discutir o fato em si, ficam só no fato em si, e aí começa a ficar, o sangue sobe, começa a ficar nervoso, e aí o negócio pega. Então, a ideia não é ir nessa direção. Aliás, eu até sugiro, você começa a trazer a situação e percebe que o outro não tem disponibilidade nenhuma para fazer um papel de adulto, para conversar, escutar, reconhecer que errou e tentar fazer um combinado, eu sugiro que você pare e pense muito. Porque você vai ter problemas mais para frente maiores do que esses, né? Então, quando os problemas são pequenos, talvez sejam mais fáceis de resolver. Mas depois que começa a aumentar mais, aí fica bem complicado. Então, a minha sugestão é um bom diálogo a respeito disso e buscar um acordo legal aí para funcionar essa parceria. Outra situação que me passa é assim, às vezes, ainda falando em confiança, às vezes, o parceiro é muito desconfiado. Por causa de traumas da infância, então ele pode também maximizar os fatos. Então só precisa ter esse cuidado para ver se não está trazendo coisas da sua mochila, né, que a gente fala, que é tudo aquilo que a gente traz do nosso passado naquela mochila emocional. Então, você vê, tomar esses cuidados, se não está, vamos dizer assim, colocando, vamos dizer, peso demais por causa de um histórico que não tem nada a ver com aquele parceiro. Tá? Então, só esses cuidados que eu sugeriria que você tivesse. Muito bem, então eu espero que tenha sido útil essa resposta. Se você gostou, dê o seu joinha, contribua aí para que o canal cresça. Aproveite e se inscreva no canal se ainda não o fez. A gente fala muito aqui de relacionamentos afetivos complicados, dependência emocional, codependência. Tem aí mais de 100 vídeos já no canal para você conhecer aí e estudar esse assunto com um pouco mais de profundidade. E tem meu site também. Eu vou colocar até o link lá embaixo aí na descrição do vídeo para você, né, ter acesso a ele, que tem muito mais material. E se você percebe que conhece alguém que vai ter utilidade em assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa, que novamente você está ajudando o canal e também a pessoa que pode ser beneficiada. Tudo de bom para você, beijos no coração, tchau, tchau.